Náuseas e vômitos são sintomas extremamente comuns no pronto-socorro que, isoladamente, podem me dar muita pouca informação. Normalmente são sintomas que vêm acompanhados de outras queixas, né? Normalmente são sintomas associados ali no pronto-socorro e a gente deve estar atento em relação à qualidade desse vômito, por exemplo, né? Em relação à frequência desse vômito, especialmente aqui, em primeiro lugar, para a gente definir, né, qual a causa, qual é a etiologia desse vômito. A gente pode fazer essa análise de modo muito pontual e para nos aproximar de uma determinada hipótese diagnóstica, né? E, em segundo lugar, para prescrever esse paciente adequadamente do ponto de vista da êmese, beleza? Então, o objetivo principal aqui é a gente fazer uma prescrição ali dos principais procinéticos e antieméticos utilizados a nível de pronto-socorro, a gente saber fazer essa escolha, conhecer melhor essas drogas, conhecer melhor a posologia, entender melhor de dose máxima em cada contexto desse que pode se apresentar para a gente no pronto-socorro, beleza? Um ponto importante aqui, né, antes da gente entrar nessa prescrição, antes da gente entrar nas drogas, é o seguinte: paciente com náusea e vômito no pronto-socorro, né, especialmente quando associado ali à diarreia aguda, né, grande maioria é gastroenterite, beleza? Então, entrou um paciente com náusea, com queixa de náusea e vômito no pronto-socorro, você tem que imediatamente pensar em gastroenterite, porque essa é a etiologia, o diagnóstico etiológico disparado ali quando a gente tem um paciente que está ou nauseado ou vomitando, beleza? Aqui definindo, né, náusea é aquela sensação subjetiva de vomitar que o paciente tem, né, vontade de vomitar, enjoo. E vômito é a ejeção de um conteúdo gastrointestinal pela boca. Beleza? Isso aí a gente já sabe, só para a gente amarrar esse conceito aqui. Tranquilo? Então, esse vômito, né, ele pode apresentar características que me fazem pensar em alguns diagnósticos. Por exemplo, se você tem um vômito ali com um alimento que não foi digerido ainda, imaginar que esse alimento ele ficou parado em algum lugar alto ali, ficou parado em algum lugar do esôfago. Né? A gente pode estar diante, por exemplo, de um divertículo de Zenker, né? uma estenose ali de esôfago, que seja, beleza? Se a gente tem, né, um vômito que tem o alimento parcialmente digerido, também você vai usar o mesmo raciocínio. Né? Um paciente que, esse alimento chegou até o estômago, mas eu tenho ali, né, uma obstrução, uma estenose gástrica importante que fez esse paciente vomitar, beleza? Eu devo estar atento aqui, principalmente nos pacientes em pós-operatório de cirurgia abdominal, especialmente cirurgias onde houve ali manipulação do trato gastrointestinal mais alto, né? Como, por exemplo, paciente submetido à cirurgia bariátrica, né? Paciente submetido a alguma anastomose em altura gástrica, em altura duodenal, né? E cirurgias do trato gastrointestinal como um todo, né? Pode levar o paciente a ter vômitos pós-operatórios. E esses vômitos podem ser vômitos inocentes, né, como a gente disse, não representa nenhuma gravidade, só náusea ali decorrente de dor, por exemplo, né, de um desconforto ali pós-operatório, ou pode trazer para a gente a possibilidade de uma estenose ou de uma obstrução importante do trato gastrointestinal. A gente tem que estar atento em relação a isso também. Beleza? Ainda falando do trato gastrointestinal, se esse vômito ele tem um aspecto fecaloide, né, e aí que naturalmente eu vou ter uma série ali de informações concomitantes, como por exemplo um paciente, né, com uma distensão abdominal, vou pensar na possibilidade de uma obstrução, né, intestinal mais baixa, né? Ou seja, o paciente não está evacuando ou tem uma diarreia paradoxal ali que seja, não consegue evacuar, não consegue eliminar flatos e fezes por conta de uma neoplasia que está obstruindo, por conta de um volvo, né, de uma obstrução em alça fechada e assim por diante, tá? Não vou entrar nesses méritos aqui tanto porque a gente tem aulas para falar de cada uma dessas situações, beleza? Mas se tem um vômito fecaloide, eu vou pensar imediatamente em uma obstrução baixa. Se eu tenho um vômito de aspecto bilioso, né, um vômito mais amarelado, eu vou imaginar que possivelmente eu tenho uma obstrução, uma estenose mais baixa ali no duodeno, mais baixa ali no delgado, porque eu tenho uma saída ali da ampola de Vater, né, o esfíncter de Oddi ali do colédo comunicando, a via biliar comunicando com o intestino, então eu preciso ter uma obstrução mais baixa ali, pensar nessa possibilidade também, beleza? E por fim, né, e extremamente importante aqui pra gente, um vômito que eu vejo, né, às vezes o paciente tira foto, ou um vômito que eu não presenciei, mas que tem um relato de um vômito com sangue, né, com raias de sangue, com sangue em sua composição, ou vômito tipo borra de café, aquele vômito preto escurecido ali,
Aí eu vou imaginar uma possibilidade de um sangramento, de uma hemorragia digestiva alta. Tá? Esse vômito pode ser definido como uma hematêmese, né? Um vômito com sangue, ou pode ser aquele vômito em borra de café, pode estar associado com melena e assim por diante. A gente vai criar esse raciocínio clínico, a gente vai desenvolver isso em outras aulas aqui dentro do treinamento, só para a gente ficar atento o que me vem à cabeça a partir de um paciente com vômitos, das características desse vômito. Tá? Aqui, né, uma série de possibilidades, o paciente vomitando, mas está com dor torácica, pensar na possibilidade de infarto. Vomitando, está com uma dor de forte intensidade no testículo, para você fazer uma ultrassom do testículo para afastar a possibilidade de torção. O paciente pode estar vomitando por conta de uma dor intensa em determinada patologia, pensando na possibilidade de obstrução, na possibilidade de hemorragia digestiva alta e assim por diante. Tá? O vômito aqui, normalmente, para a gente, ele vem como um sintoma associado. Vomitando, uma mulher em idade fértil, pensando na possibilidade de uma mulher que está gestando, uma mulher que está grávida, solicitar sempre mulher em idade fértil, vomitando, solicitar beta-HCG com dor abdominal, alguma coisa que está envolvendo anexo ali, um exame de imagem e assim por diante, tá? Esse vômito ele vem como um comemorativo aqui para a gente, beleza? O tratamento desse paciente, ou pelo menos o controle desse sintoma, pode ser feito com inúmeras, diversas medicações ali. Eu vou trabalhar com vocês aqui as mais comuns, né, que a gente mais vai utilizar ali, as que mais existem à nossa disposição ali no ambiente de pronto-socorro, numa UPA, beleza? Porque aí você tem, né, a possibilidade de utilizar o que você tem mais na mão ali e de acordo com cada cenário, tá? Então, bromoprida, que a gente utiliza muito, né? Metoclopramida, que a gente utiliza muito, o famoso Plasil, domperidona, a gente utiliza muito por via oral, assim, inclusive em casa, né? Um procinético que ajuda no paciente que está com êmese, que está com enjoo, que está com náusea, que está vomitando, beleza? Ondansetrona, um antiemético ali potente, muito interessante para a gente, especialmente no contexto, né, de um paciente com quimioterapia, no qual a gente pode inclusive associar corticoide, associar uma dexametasona, que melhora o potencial antiemético das medicações, né? A gente está falando de um paciente pós-quimioterapia, às vezes, né, um paciente, a gente comentou sobre o volume, né, de vômito desses pacientes. Às vezes, um paciente que está vomitando diversas vezes ao dia, faz muita diferença para a gente entender. Um paciente vomitou uma vez e está com um pouco de enjoo, um paciente já vomitou 10 vezes ao longo das últimas 12 horas. Eu vou precisar ser mais agressivo na minha terapêutica, no meu tratamento, beleza? O diminidrato, né? Existe uma formulazinha ali para a gente utilizar drogas endovenosas que vem com glicose, frutose, né? O diminidrato com a piridoxina, né? O B6, o Dramin, né? Vem o diminidrato com piridoxina, vem essa composição ali, eventualmente tem ali no seu pronto-socorro, dá para a gente utilizar também, beleza? E além, uma coisa que vai um pouco para além das medicações que a gente pode estar atento também, tá? Esse paciente que vomitou uma vez, né, tá, beleza, vomitou uma vez, 2 vezes, aí está um pouco enjoado, esse paciente ele não vai dar muito trabalho, a gente vai prescrever o antiemético, a gente vai conseguir controlar, né, o enjoo desse paciente, vai conseguir controlar os vômitos desse paciente. Agora, paciente que vomitou diversas vezes, que vem vomitando 10 vezes, 15 vezes durante o dia, já há alguns dias, esse é um paciente que a gente tem que estar atento, né, em primeiro lugar, do ponto de vista de desidratação, o paciente que está perdendo água, né, por conta desses vômitos ali. Então, eu vou observar, pois esse paciente tem sinais de desidratação, expondo mucosa do paciente, observar o turgor da pele do paciente, a língua do paciente. Né, se esse paciente ele faz hipotensão postural, né, quando ele levanta ele fica, né, tonteado, pode ser por conta do volume que ele está perdendo no vômito. Então, esse paciente é um paciente que merece hidratação venosa. Beleza? Um paciente que merece hidratação venosa, não vou nem entrar no mérito do paciente que está hipotenso, mas só o paciente que está fazendo, né, aquela hipotensão postural que está desidratado, é necessário fazer cristalóides para esse paciente já ali no pronto-socorro, mesmo que eu vou dar alta para esse paciente depois. Tá? Um segundo ponto aqui importante que a gente vai levar em consideração, nos cenários do paciente que está vomitando, né, por uma obstrução intestinal, por um abdômen agudo obstrutivo, por uma estenose, né, um paciente que está distendido, está com o abdômen distendido, está com a alça distendida, é um paciente que a gente vai considerar também sondagem nasogástrica, a gente vai falar mais sobre isso no módulo de emergências cirúrgicas, beleza? Então lá a gente vai trabalhar um pouco mais essa ideia, quando a gente está falando do paciente com uma obstrução intestinal, beleza? Outro detalhe importante aqui para a gente estar atento, esse paciente que vomita várias vezes, ele pode estar perdendo potássio.
tá? Então é interessante a gente estar atento, né? Na maior parte dos pacientes com náusea e vômito no pronto-socorro, eu não vou solicitar exames laboratoriais, né? Ou solicitar de acordo com as minhas suspeitas ali do ponto de vista do diagnóstico etiológico, tá? Mas pensando no paciente que vomitou muito, no paciente que está desidratado, outra coisa que eu devo considerar é distúrbio hidroeletrolítico, especialmente hipocalemia. Tá? Então, se esse paciente ele tem hipocalemia, eventualmente é necessário repor potássio desse paciente. Tá? Então, tem que ficar atento nesse detalhe também. E aqui, considerar internação hospitalar desse paciente, na maior parte das vezes não será necessário, não por conta de náusea e vômito, mas né, se é um paciente que não consegue ingerir líquido, está vomitando o tempo todo, nem líquido ele consegue ingerir, está em jejum durante muito tempo, não está tolerando, como eu falei, nem dieta líquida, o paciente que está fazendo hipotensão postural, que está com o estado geral bem comprometido, então, uma gestante que não consegue, está com uma hiperêmese gravídica, não consegue comer, não consegue ingerir líquido, vomitando o dia todo, eventualmente é necessário internar esse paciente ali para ter um controle maior, pelo menos durante 24, 48 horas, e controlando os sintomas da alta para esse paciente, beleza? Então, cenários comuns aqui para a gente estar mais atento, paciente gestante por conta de hiperêmese gravídica, paciente que está em regime de quimioterapia, ficar atento, paciente com gastroenterite, especialmente aqui pacientes, crianças e pacientes idosos, pensando aqui em desidratação, e pacientes com quadros obstrutivos, especialmente aqueles pacientes em pós-operatório, ficar atento também, chamar a equipe de cirurgia para fazer uma avaliação mais global desse paciente, beleza? Vamos prescrever esses pacientes agora. Vamos começar com a prescrição oral aqui, tá? Pacientes que a gente vai dar alta no pronto-socorro e esse paciente ele tem um potencial de vomitar ou de estar nauseado em casa. Que medicações que a gente pode utilizar para esse paciente? Bom, procinéticos interessantes aqui, como domperidona, podem ajudar bastante, tá? Domperidona, 10 mg, eu posso deixar uma caixa para o meu paciente, eu posso prescrever um comprimido, classicamente a gente prescreve um comprimido a cada 6 horas, sendo que a dose máxima é de 40 mg por dia, tá? Só ficar atento nesses detalhes aqui. Outra medicação importante, percebe, aqui eu não estou prescrevendo junto, apesar da gente poder associar algumas medicações, estou dando opções aqui de prescrição para a gente, tá? Além de domperidona, bromoprida, bromoprida, eu particularmente utilizo bastante bromoprida. Bromoprida tanto por via oral quanto por via endovenosa. Tá? Bromoprida 10 mg é a mesma dose oral e venosa, e a gente prescreve também um comprimido de 8 em 8 horas, aqui está dando 30 mg dia, sendo que a dose máxima de bromoprida é de 60 mg por dia. Beleza? Uma outra medicação interessante aqui para a gente conhecer é a metoclopramida, o famoso Plasil, que também vem na dose de 10 mg. Tá? Isso aqui é especialmente interessante em pacientes grávidas. Grávida tem algumas restrições em relação a medicações principalmente no primeiro trimestre. Metoclopramida, Plasil, é uma droga segura para gestantes. E aqui também um comprimido de 8 em 8 horas. Perceba que é a mesma dose, é a mesma posologia para facilitar para a gente. E o que vai mudar um pouco é a dose máxima, aqui no caso do Plasil, eu vou fazer no máximo 30 mg dia. Beleza? Prescrevendo esse paciente no pronto-socorro, fazendo essas medicações por via endovenosa, aqui bromoprida, tá? Eu uso bastante. Então, bromoprida vai ser 10 mg EV de 8 em 8 horas, 10 mg uma ampola, beleza? Uma excelente droga, tá? Ondansetrona, Às vezes o pessoal do hospital fica com pão durade, porque a ondansetrona é mais caro, E aí não dá para prescrever, mas é interessante às vezes você até associar no paciente que está vomitando bastante, com um paciente que a gente citou aqui, um paciente que está em regime de quimioterapia, bastante nauseado. E a ondansetrona pode variar, eu posso fazer doses de 4 a 16 mg, beleza? Por dose, tá? A apresentação da ondansetrona endovenosa é de 4 e 8 mg, então eu posso utilizar uma ampola de 8 mg, por exemplo, botar aqui 8 mg ou 2 ampolas de 8 mg, e a posologia vai variar
visando uma dose máxima aqui, dia de 24 miligramas, beleza? 24 miligramas no máximo. Então eu posso utilizar a ondancetrona, por exemplo, 8 miligramas 3 vezes ao dia, né? A cada 8 horas que eu vou chegar aos 24 miligramas. Se você é bom de matemática como eu, se você optar por ondancetrona de 4 miligramas, você pode utilizar 6 vezes ao dia, que você vai chegar também nas mesmas 24 miligramas. Não é necessário fazer toda a dose, é só a gente apontar aqui a dose máxima, tá? Um detalhe interessante que eu comentei com vocês é que no paciente quimioterapia, eu estou visando esse paciente pelo fato desse paciente especificamente é um paciente bem nauseado, que está vomitando bastante, eu posso associar a dexametasona e a bromoprida, eu posso associar a bromoprida e a ondancetrona a dexametasona, tá? Dexametasona. E aqui eu faço 4 miligramas, posso fazer por via oral ou posso fazer por via endovenosa também. Tranquilo? Para a gente finalizar aqui, tem uma droga que é comum encontrar no pronto-socorro, talvez nos pronto-socorros que vocês trabalham, vocês encontrem também, que é o dimenidrato, que já vem, ele já vem junto com a piridoxina, né, B6, já vem com glicose, frutose, uma solução, né, num paciente que está em dieta zero, por exemplo, você quer fazer um aporte calórico para esse paciente, né, vem com glicose, com frutose ali na sua composição e pode ser utilizado como antiemético também. A gente conhece essa droga, né, popularmente como Dramin, que é o seu nome comercial mais famoso, tá? Aqui a gente pode usar doses de 25 a 50 miligramas, né, 50 miligramas, sendo que a dose máxima de dimenidrato é de 100 miligramas dia, tá? Então posso usar a cada 12 horas por via endovenosa. Tranquilo? Desse jeito aqui, a gente consegue abordar as principais drogas e você sabe exatamente como prescrevê-las ali a nível de pronto-socorro, quando você estiver diante de um paciente nauseado ou um paciente que está vomitando. Beleza?